Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD Aceita o Teu Chamado da Bruninha Carla. Aceita o Teu Chamado da Bruna Carla. Tem também o DVD Recordações da Leinha Mendonça. DVD Recordações da Leinha Mendonça e o CD Aceita o Teu Chamado da Bruninha Carla, de presente pra você, que liga 2461-0093. No Facebook da 93 FM. Já no Facebook temos aqui o mais novo CD da Cristina Mel, Eu Respiro Adoração. Mais novo CD da Cristina Mel, Respiro Adoração, de presente pra você no programa de hoje também. Ligue 2461-0093. Acesse o nosso site www.radio93.com.br. Participe aqui do nosso Face, o Facebook da 93 FM. Lá no Face temos um post com uma foto com Ciro Gonçalves, Luciana Vasconcelos e uma foto minha. Estamos juntos nessa foto. Você pode participar com a gente ali sob a foto, dando sua opinião diante de onde você está ouvindo a gente, participando do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João, de tanto andar, cansou de querer achar. Que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, canta. Vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: até que ponto o membro que é ativo na igreja pode interferir nas decisões da comunidade? Eu vejo muitos líderes na minha igreja que querem ditar ordens ao pastor, exigem que pessoas sejam disciplinadas por causa de seus pecados. Pensam que por serem líderes devem ser ouvidos e o que querem deve ser acatado. Até que ponto um líder pode interferir nas decisões da igreja? Qual o limite entre liderança e controle do que acontece na congregação? Por outro lado, é sadio que o pastor tome as decisões importantes sozinho? Na 93 FM. J.R. Vargas E o Debate 93. Reverendo Sandro Matos é pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Jardim Bom Pastor. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: vejo muitos líderes na minha igreja que querem ditar ordens ao pastor. Reverendo Sandro, isso só acontece na igreja da nossa ouvinte ou na sua experiência, ouvindo tanta gente, conhecendo tanta gente como o senhor conhece, é possível que isso aconteça em outras comunidades também? Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
Bom dia, meu irmão JR, bom dia aos ouvintes, que a graça de Cristo esteja abundando nos corações e nas mentes. O que a gente observa é que muitas vezes isso tem acontecido sim, né, em muitas igrejas. A gente lida com pessoas de diversas matizes, de diversos conhecimentos, e vez por outra, então, parece que as pessoas elas descobriram a pólvora. Esquecem que muitas vezes as decisões tomadas pelo pastor, ela é fruto de oração, ela é fruto de leitura diária da palavra do Senhor e infelizmente, em alguns momentos, então, o membro se acha na condição de exigir e ditar ordens, né? Para que o pastor, então, possa segui-las. Isso não quer dizer que, vez por outra, nós tenhamos a disposição de ouvir. É muito interessante ouvir. A gente observa na vida de Moisés, quando ele passou por uma situação muito difícil, então o seu sogro deu uma orientação para ele, e ele seguiu essa orientação e foi bem. Ele conseguiu lograr êxito naquilo que ele fez, em ouvir o seu sogro. Muito bem, com a gente no programa de hoje também o pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Ouvinte dizendo: vejo muitos líderes na minha igreja que querem ditar ordens ao pastor. Isso acontece mesmo, pastor? Acontece. Bom dia para todos aí, amados ouvintes, a mesa aqui maravilhosa. É um prazer sempre estar aqui. Infelizmente, J.R. Vargas, acontece, né? E eu gostaria até de citar aqui 3 princípios básicos que um líder precisa ter para que essas coisas não aconteçam. Na minha visão, ele tem que ter o princípio da obediência, da cooperação e da humildade. Para que ele entenda a autoridade pastoral, ministerial na vida dele, né? Então, se a pessoa não tem esses 3 princípios, é claro que eu não estou aqui querendo esgotar o assunto, mas se ela não tem o princípio da obediência, como diz 1 Timóteo 6, 1 e 2, Hebreus 13, 17, se ela não tem o princípio da cooperação, 1 Coríntios 3, 9, 2 Coríntios 8, 23, Romanos 16, 21, se ela não tem o princípio da humildade, 1 Pedro 5, 5, fica difícil ela entender que o pastor é autoridade. É claro, concordo com o reverendo aqui, é muito bom ouvir, o bom senso faz com que a gente reúna as pessoas, compartilhe ideias, ouça, né? Mas a autoridade ministerial pastoral, ela tem que ser preservada e respeitada. Muito bem, a nossa querida pastora missionária Cátia Regina, do Ministério Atos dos Apóstolos, a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre este assunto? Muito bom dia, nossos amados ouvintes, debatedores, a toda a equipe da 93. Eu agradeço mais essa oportunidade de estar aqui para que possamos juntos fazer a obra do Senhor. Eu penso que, de fato, isso ocorre de forma lamentável, é uma situação desconfortável. Temos que ser também ouvintes, mas até o ponto da sensatez. Eu acho que toda sugestão e até crítica é bem-vinda. Em todas as comunidades nós temos que estar abertos. Mas o princípio da hierarquia foi estabelecido pelo Senhor e é necessário, primordial, que nós tenhamos que aceitar isso. O que ocorre muitas vezes é que nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de, por exemplo, nós vamos na residência de alguém e durante a alimentação, ainda que não expressamos com a nossa palavra, nós pensamos, se eu estivesse fazendo esse alimento estaria melhor. Então, muitas vezes o indivíduo, o cidadão e o membro da igreja, ele se coloca nessa posição. Se eu estivesse no local do pastor, eu estaria liderando de uma forma melhor, mais equilibrada, mas você não sabe que Deus, muitas vezes, você não sabe o que se passa na vida daquele pastor, muitas vezes nós ficamos sem dormir, muitas vezes nós estamos ali de uma forma que somente Deus sabe. Então é necessário respeitar essa hierarquia que o Senhor estabeleceu na igreja. Então, assim como uma pessoa quer que o arroz, eu gostaria que o arroz fosse diferente e esta pessoa não tem ideia como é que foi o dia daquela mulher que fez o arroz ou daquele homem que fez o arroz, como é que foi a semana, o mês, como é que foram todos os procedimentos que antecederam aquele instante, a pessoa às vezes não tem ideia do que aconteceu até que uma decisão fosse
tomada, uma decisão, às vezes uma pregação, às vezes uma palavra, uma orientação. Pastor Júnior Souza, da Assembleia de Deus em Marataízes. O pastor Carlos Gilmar, o senhor conhece Marataízes? Não tive o prazer. Ainda não. Missionária, a senhora conhece Marataízes? Eu tive esse privilégio. Teve o privilégio. Amo o Espírito Santo. Reverendo Sandro, o senhor já conheceu Marataízes? Passo minhas férias lá. Passa as férias lá, porque todos nós agora já temos mais uma casa para veraneio, entendeu? Isso aí já vem com peixe frito, já vem junto com peixe frito e vem com doce de jaca, porque sem doce de jaca o capixaba não entra aqui. Você avisou ele, Marcelo? Não avisou o pastor Júnior, não? Então é o seguinte, deixa aí já anotado que a dupla Gislane e Milena, tá certo? Só trazem, mandam pra cá, doce de jaca e tal. Não trouxeram o abacaxi ainda? Não aquele abacaxi é sensacional, mas pelo visto de abacaxi o pessoal tá cheio aqui, rapaz. Pela descrição aqui, já descascaram muito abacaxi. Pastor Júnior, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor aí sobre esse assunto? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes da 93. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com você na mesa hoje, porque, na minha opinião, sem nenhuma demagogia, é um dos maiores comunicadores desse Brasil, e meu respeito e carinho a você. A última vez que eu vim, você não estava, fiquei triste, falei até com a Marcela, mas hoje deu certo, você está aqui, é uma honra estar contigo e com todos os debatedores aqui. Vale a pena destacar tudo o que cada um na mesa colocou de maneira bem colocada, e a importância da liderança na igreja, ela é vital. Foi muito bem destacado o conselho que Jétro deu a Moisés, só que eu percebo que hoje os líderes, por serem tão machucados, por estarem numa posição de tanto apedrejamento, que eles se bloqueiam ao ponto de, às vezes, não ouvir certos líderes que o acompanham, que podem, às vezes, gerar um crescimento muito grande para a igreja. Transcrevendo um pouco, quando a gente vê o paralítico que está dependendo de 4 amigos para que alcance o milagre, e um deles tem uma ideia: vamos subir pelo telhado, abrir um buraco, amarrar uma corda em você, te descer e Jesus vai te curar. O paralítico poderia muito bem dizer: eu estou todo arrebentado, eu estou todo lascado, e você tem com essa ideia doida de me subir pelo telhado. Se ele recusasse essa ideia, esse conselho, provavelmente ele não alcançaria a sua cura. Por quê? Porque a vida já o havia machucado tanto que ele poderia desistir e não acatar. Então eu acho que o líder tem que ter essa sensibilidade de até que ponto saber aonde que um conselho, uma ideia, uma ajuda pode interferir na decisão. Tem que ouvir, sim, tem que estar disposto a ouvir a liderança, a compartilhar de ideias, e o liderado tem que entender que tem um limite, chega até um ponto que é só a autoridade que define e mais ninguém. 2 pontos dentro dessa palavra que nós ouvimos agora precisam ser destacados para a gente ver o que a gente pensa sobre esse ponto. A questão é a distância que existe entre o líder e os seus liderados. E vamos imaginar que um liderado seja também líder, tá certo? Que me parece que é exatamente isso aqui, um liderado que também é líder, a distância entre ele e o seu líder. Como é que faz para diminuir isso aí? Isso acontece por conta de problemas que aconteceram, situações adversas que foram enfrentadas. Como é que a gente faz para aproximar isso, para quebrar essa distância de uma maneira igual? E vou explicitar isso aqui, maneira igual, porque a tendência que a gente tem é de nos aproximarmos de quem concorda, ou com quem nós nos identificamos, com quem já está pensando como a gente. E às vezes a pessoa que pensa como a gente, ela está apenas concordando para nos agradar. Não estou dizendo que seja a regra, não. Mas em alguns casos há uma concordância apenas para agradar. Em outros casos não, porque há de fato uma identificação de visão. Como é que a gente analisa isso, ajusta isso, para que a gente não perca a ideia de alguém que quer nos colocar ali diante de Cristo para que seja operado um milagre maravilhoso? Ô JR, eu entendo que o líder, ele tem que se aproximar dos seus liderados, né? O líder principal, que é o pastor, ele tem que estar próximo da liderança, sim, mas muitas vezes por questões de rotina e muita atividade, isso acaba sendo prejudicado, né? Mas eu entendo que tem que acontecer essa aproximação. Mas eu gostaria também de destacar o seguinte: o ser humano, ele tem seus interesses. A questão aqui não é somente ouvir o liderado e o líder, porque realmente
Muitas coisas da minha igreja aconteceram e são bênção por eu ouvir outros. Se eu não ouvisse, como o pastor disse aqui. Agora, a questão é o interesse. Às vezes você percebe que uma pessoa, ela levanta uma bandeira, não é porque ela está preocupada com o ministério do pastor, não é porque ela está preocupada com a igreja. Ela tem um interesse pessoal. Isso é que é complicado. Aí ela acaba querendo impor aquela posição por interesse pessoal, acaba desrespeitando, se achando melhor do que o líder principal. Essa é a grande questão. Eu acho que todos nós, me incluo também, precisamos nos esvaziar dos nossos interesses, eu sei que é difícil, em prol da comunidade, em prol da obra do Senhor. Então, muitas vezes, a experiência, né? Aqui tá pastores e pastoras, você percebe o discurso de certos líderes quando ele tá com o coração na igreja, na obra, quando ele ama o pastor, quer ajudar o pastor, ou quando ele tá com algum problema de ciúme, quer defender o interesse. A gente percebe isso. Essa é a grande questão. E por outro lado também existe uma situação bem lamentável de pessoas que não querem ouvir porque temem que aquela outra pessoa tome o lugar dela. Isso existe também, JR. Infelizmente, existe, infelizmente. Então nós temos que pensar no bem comum de todos, na Igreja de Cristo. Se alguém vem me trazer uma sugestão que vai acrescentar a Igreja de Cristo, se eu sou o pastor da igreja, vai ser bom para a comunidade, eu tenho que acatar isso. Né? Nós não podemos viver com imposição, nós temos que viver com exposição de ideias, troca de valores. Até em termos empresariais, as empresas usam muito a diferença entre o chefe e o líder. Né? O chefe é uma pessoa que se coloca abaixo, porque o líder, ele tem uma visão diferente da vida, tem que estar apto, tem que estar aberto a colocações, tem que ter troca de ideias. Em toda a sociedade tem que haver essa questão. Existe uma forma de se encurtar esse distanciamento do líder para o liderado. E o exemplo maior a ser seguido é sempre Jesus Cristo, né? A gente observa que essa questão da hierarquia, ela tem que passar à distância de nós. Jesus Cristo, quando ele foi pensar em hierarquia, ele disse o seguinte, que ele quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Então, em muitos momentos, nós, pastores, temos errado e vacilado quando queremos colocar o status e a posição de pastor acima de qualquer liderado. Eu acredito que a gente comete esse erro. Quando a gente começa a observar, então, que o verdadeiro líder é aquele que sabe ser liderado também, a gente começa, então, a encurtar esse espaço tão distante. Concordo com os irmãos quando dizem que existem pessoas que, nesse momento, têm os seus interesses próprios. E aí é que está o problema. Quando a gente pensa na igreja, a gente consegue andar tranquilamente. E aí a gente consegue, então, encurtar. Descemos do altar e ficamos igual Jesus, assentado e ensinando, e o povo ouve. O nosso ouvinte aqui, a nossa querida ouvinte, diz o seguinte, que exigem que pessoas sejam disciplinadas por causa de seus pecados, ou seja, estabelece aqui uma disciplina para que o pastor, e aqui é uma igreja que tem um pastor que parece que resolve as coisas solitariamente, o que nós vamos discutir isso aqui posteriormente, se isso é saudável ou não, mas missionária Kátia, foi o seu destaque. Sim, disciplina, JR, eu acredito que tem que haver em qualquer sociedade. Dentro da nossa casa tem que haver disciplina, dentro da igreja tem que haver disciplina, na nossa vida pessoal tem que haver disciplina, mas tudo isso com muito cuidado. Essa questão disciplinar não pode ser à base de chicote. Eu acredito que o pastor, ele conhece muito bem a sua ovelha, aquele pastor que convive com ela, é diferente do pregador, porque isso também acontece muito na igreja. O pregador, às vezes, faz a função do pastor, e o pastor é aquele que cuida das ovelhas, conhece ela, tem amor por ela, ora por ela, zela por ela, e às vezes as pessoas confundem pastor com pregador, com diácono, é uma confusão muito grande. Então, se você conhece bem a sua ovelha, você sabe se ela cometeu de fato um pecado, se ela está passando por um problema na fé, se ela está com algum problema na sua família. Mas eu acho muito injusto você pensar assim, eu sou capaz como membro de dizer ao meu pastor que ele tem que disciplinar uma pessoa por causa dos pecados dela. Aí eu vou estar em pecado. Aí vem a falta de misericórdia, como Jesus disse lá no livro de Mateus 5.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser pacificadores e nós temos que saber que a Bíblia diz que o Senhor, ele nos dá pastores com ciência e inteligência que vão nos apacentar da melhor forma. O pastor está capacitado para cuidar da vida da ovelha. Então nós temos que respeitar isso. Eu vale a pena destacar, Pastor Júnior, com muita propriedade, só que eu acho que essa influência dos membros em relação a se tomar uma medida disciplinar em relação a outro membro em pecado é porque o próprio pastor, às vezes, eu acho que ele deixa correr um pouco frouxo, ele dá essa tal liberdade. Eu acho que essa responsabilidade está sobre nós, que cuidamos, que pastoreamos, que estamos ali vendo o dia a dia da ovelha, observar o que está acontecendo para tomar a medida. Porque às vezes essa medida é tomada por outros nos bastidores, porque às vezes o pastor está vendo que algo precisa ser feito e ele não faz, e ele não toma essa atitude. E quando o pastor faz e as pessoas não sabem que ele fez? Aí vai. Porque existem coisas que, por exemplo, evidentemente que existem igrejas que tornam toda a disciplina pública. Toda disciplina é pública. Da unha, toda disciplina é pública. Existem outras igrejas que o pastor age, tá certo? Às vezes com conhecimento dos seus liderados, ele age, mas não expõe isso para a igreja. Às vezes a pessoa não sabe que o que está sendo feito, julga que o que está sendo feito não está sendo feito e quer fazer o que está sendo feito sem saber que o que está sendo feito já foi feito. Deu para entender, né? Deixa a bola comigo. Aí entra a grande questão, porque se tornou público ao ponto de saber que o membro está naquela prática, ele tem que tratar de uma maneira pública. Você colocou de uma maneira muito bem colocada. Ele pode estar conservando a congregação, ou a própria família, o indivíduo, tratando no bastidor, tratando com carinho, desde que algo não se torne público. Porque se chegou um ponto que toda a igreja sabe, se o pastor vai tentar tratar no gabinete, ele vai ter problemas. Então, se não é uma coisa pública, pode tratar-se normalmente entre os bastidores. Agora, o que é uma coisa pública? É uma coisa que toda a igreja está sabendo. Gravidez é uma coisa pública. É uma coisa pública. O cara se embriagou, caiu na rua, todo mundo viu lá, o pessoal do bairro viu lá. É isso? Público. É uma coisa que gerou um escândalo diante da igreja que toda a igreja está sabendo. Se o pastor não tomar uma medida disciplinar com carinho, uma medida disciplinar que não distancie, porque esse é o grande problema. Hoje a gente está preocupado em ganhar almas, mas a gente está colocando mais alma para fora do que está colocando para dentro. É esse ponto que eu gostaria de discutir aqui. Discute então, com o pastor Júnior. A grande questão é o seguinte: realmente existem situações que vêm a público, começa a escandalizar a igreja e você tem que tomar providência, realmente. Quando a coisa não vem a público, o pastor, até para preservar a igreja, a pessoa envolvida e o evangelho, ele procura tratar. Correto. A grande questão é as pessoas ingerirem, não, tem que ser assim. A disciplina que o senhor tem que colocar é essa. Aí que é a grande questão. Eu posso tratar algo em público, mas do meu jeito. A igreja não tem que me impor como eu vou tratar minha ovelha, porque eu a conheço. Essa é a grande questão. Tanto em público como no bastidor, vamos dizer assim, eu acho que o pastor tem uma visão de Deus para aquela ovelha, e as pessoas têm que respeitar. A grande questão é porque é crítica, não, tem que ser assim. Não, o pastor deu muito mole, desculpa a expressão popular. Não, passou a mão na cabeça. Pode usar. Não, vai ver que ele tá protegendo. Isso que causa indignação. Dele, né? É porque não é o filho dele, é verdade. Isso é que causa indignação. Eu acho que nesse caso aí, por exemplo, se existem princípios estabelecidos, a igreja estabeleceu lá, entendeu? O camarada avançou, o sinal de trânsito está suspenso. Avançou 2, ele está suspenso duplamente. Avançou 3, ele está no seu. Recebeu uma multa, ele está no seu. Você imagina, você tem que ter uma lista. Mas, é verdade. Tá vendo? Que até onde eu sei, essa lista não existe. Existe? Existe. Fala aí, Júnior. Existe uma denominação. Isso aqui tem que ser bem dito. E não sei se pode citar o nome, mas vou largar. Deus e Amor tem uma caderneta. A Igreja Deus e Amor tem uma caderneta dizendo que se você usar roupa
roupa vermelha, tanto tempo de disciplina. Se você deixar a barba, que tiver com barba, ou seja, uma coisa que chega a passar do absurdo. Mas nesse caso aí, tá claro. Justamente. Tá certo? É um negócio seguinte, se o camarada fizer isso e não receber a disciplina, quem tem que dar a disciplina está errado, porque a disciplina foi estabelecida. Quando não se estabelece isso, quando não se estabelecem regras, quando se estabelece o diálogo, quando se estabelece uma outra milha, o amor acima de tudo, a graça de Deus, enfim, o tratamento do indivíduo, saber que pessoas são diferentes, que disciplina é curativa, enfim, tudo isso ao mesmo tempo que é uma bênção, ele também dá margem. Por isso que as pessoas dizem, era mais fácil a lei do que a graça. Sim. Que a lei acabou. Agora a graça não, a graça ela vai além. E o problema da graça é que eu quero a graça pra mim, mas eu quero a lei pra você. E a entendeu? Quer dizer, esse é um negócio que é um absurdo. Para os outros é a lei, pra você é a graça. Exatamente. Também, aí é a grande questão. Vargas, aqui, que eu acho também que o membro, ele se revolta um pouco, por quê? Porque ele sabe que existe uma ordem, uma regra, uma punição e uma lei. Só que às vezes ele se revolta porque às vezes existem líderes que tratam de 2 pesos e 2 medidas. Se é filho de fulano de tal, aquela lei ali não se aplica com tanta ênfase. Mas isso no Brasil mesmo, acontece no Brasil mesmo. No Brasil se o dízimo é alto, também tem isso. Se aí vai, os camaradas empresários, os camaradas têm essa representatividade, aí abafa. Se é membro da família, abafa. Se é isso, abafa. Se tal, mas quando não é, aí então isso gera no próprio membro, se o pastor não souber conduzir a coisa, o liderado às vezes ele está clamando por justiça. Com razão, né? Com razão, com razão, né? Nesse caso aí, nesse caso aí, existem várias leis que para uns são feitas de um jeito e para outros são feitas de outro. Aí tá errado, gente. Então se tá na nossa panelinha a gente trata de um jeito. Se não tá a gente trata de outro. Frita. Então isso tem, na minha opinião, é o que complica. Na minha visão, não compete ao membro tentar ser justiceiro, de forma alguma. Porque toda a justiça vem do Senhor. Deus vê todas as coisas. Ainda que o pastor esteja tomando uma posição talvez equivocada, Deus está vendo a posição e Deus vai falar com ele. O pastor conduz a igreja e o Senhor conduz o pastor e conduz a igreja junto com o pastor. Então nós precisamos observar isso. O que está acontecendo muito, que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. Então, assim, Deus, ele tem uma regra estabelecida para a igreja. Eu não posso ultrapassar a sua regra, JR. Eu estou aqui sentada na minha posição, você aí na sua. Eu não posso interpelar, intrometer-se na sua questão. Então nós temos que ponderar isso, cada um no seu devido lugar. E ainda que eu esteja vendo alguma coisa errada, o meu papel como cristão é a oração, mas não essa intercessão. Mas até uma conversa, eu acho que vocês estão de acordo com isso, um diálogo é sempre uma coisa oportuna, até para dizer, olha, isso aqui, olha, vocês agiram aqui com 2 pesos, olha aqui, 2 medidas, naquele caso foi isso, pelo menos é o que a pessoa sabe. Pode ser que a pessoa não saiba aquilo que foi tratado em particular. É este o ponto aí da questão do público e do particular, que eu queria ouvir a opinião dos irmãos sobre esse assunto. Porque em geral, o que me vem à mente, eu não sei se vem à mente da maioria, é gravidez. Da maioria, gravidez. Engravidou, é público. Tá certo? A pessoa transou e não engravidou, não é público. Temos uma situação... Como é que funciona isso aí? Temos uma situação bíblica. Quem deu publicidade ao adultério da mulher adúltera apresentada a Jesus? Os fariseus. Então, eu acho que a disciplina parte muito da docência do pastor. Se ele doutrina a sua igreja, eu faço parte de uma igreja que ela tem um código de disciplina, né? Mas o maior código de disciplina é a palavra do Senhor. Então, a disciplina pela pura disciplina, para mim, não presta, se ela não visar o bem do faltoso. Sim. Então, quando se apresentaram uma mulher a Jesus, ele foi e perguntou: cadê o prostituto da história? Cadê o outro lado? Então, muitas vezes, a membresia, ela cobra do pastor, e a disciplina já foi realizada, ou verbalmente, ou no gabinete, ou então ela já foi dada, mas o membro, ele quer uma resposta. Muitas vezes o membro tem o sangue correndo
pelos lábios, né? Pela boca, queremos justiça. E a nossa justiça maior, Jesus vai falar assim, tem que exceder a dos escribas e dos fariseus, é o amor, a gente tem que praticar o amor. Então a disciplina nessa hora, ela vai justamente visar o bem da comunidade. Aí é que eu contraponho um pouco o que foi dito. A gente pega a pessoa que errou e disciplina. E quem deu publicidade ao que ela fez, tem que chamar também, tem que disciplinar. Sim. Não pode ser tão somente, eu costumo dizer isso na igreja, né? A adolescente namorou-se, engravidou-se. O pecado é o filho que está no ventre dela? Vamos fazer o quê? Vamos botar essa menina para a rua, vamos abraçá-la e vamos amá-la e vamos cuidá-la, porque os homens da igreja terão que ser o pai daquela criança, porque o namorado já se foi, ele só quis ter relação sexual. E a gente pega agora e faz o quê com a menina? Joga ela na rua, porque os membros mais antigos da igreja querem que faça o quê? Não, pastor, tem que disciplinar. A maior disciplina ela já está sofrendo. Então eu, como igreja, ou como servo do Senhor, eu tenho que acolher e amar, é claro. Corrigir? Sim, mas a correção com amor, né? É o que Cristo diz, vai, não peques mais. Quer dizer, Jesus não passou a mão na cabeça para dizer assim, ó, minha filha, continua adulterando aí, do jeito que você tá, não peques mais, não repita isso, olha bem, olha a situação, enfim, você pode administrar isso aí de uma forma onde a pessoa não seja abandonada e ao mesmo tempo que ela ouça aquilo que vai ser dito, que uma disciplina, volto a dizer, estou usando uma expressão aqui, disciplina curativa. Sim. Aquilo que vai produzir a cura e não afastamento. Agora vale a pena destacar também, JR, o que gera essa disciplina que eu acho que deveria ser destacado, que tipo de pecado, entre aspas, você está autorizado a disciplinar, porque nós vivemos em uma fase, nós vamos lá agora, eu vou falar da minha denominação. A Assembleia de Deus já excluiu muita gente da membresia da igreja, deixou de tomar Santa Ceia porque televisão era pecado. Então havia uma regra de disciplina para que quem assistisse televisão estava fora de comunhão, não podia tomar ceia, e isso jogou muita gente no inferno. E a pergunta hoje a Assembleia de Deus tem um canal de televisão e a Assembleia de Deus está em rede nacional. Quem vai dar conta dessas almas que foram excluídas, disciplinadas e foram para fora da igreja, foram para o mundo baseado numa disciplina que muitas das vezes não condiz com o que a palavra diz. Então tem muita gente que a gente tem que ponderar o que de fato vale a pena ser disciplinado para a questão do que é mesmo pecado, porque hoje não se pode disciplinar qualquer coisa. Hoje o pessoal está querendo disciplinar qualquer... É porque vocês são da capital, mas eu sou lá do interior, e lá no interior estão disciplinando qualquer coisa. O que eu acho mais importante é que para até fazer essa exposição pública, e hoje está muito no campo da calúnia, muito no campo do eu vi, falaram, me disseram, não existe igreja processada hoje. Processado. Por quê? Porque não existe nada de via de fato. As pessoas ouvem uma história e começam a dizer, envolve aí, destrói uma família, destrói um casamento, baseado. Então acho que a disciplina tem que ser maior para quem leva a público, como o próprio pastor acabou de citar, e não se acha o veredito. Essa injustiça de uma disciplina que às vezes não aconteceu. E o Provérbios vai dizer até assim, né, pastor? 6 coisas aborrecem ao Senhor, a 7ª ele abomina. E a 7ª é qual? O que semeia contenda entre irmãos. Então é abominação para o Senhor. Então, por conta disso, a gente não vê muitas vezes irmãos sendo chamado no conselho, ou lá no colegiado de pastores, ou lá no gabinete, para poder ser corrigido por ele ser aquele que semeia contenda entre os irmãos. E pode ser que o pobre coitado do irmão que caiu, e aí vem a gravidez, né, o adultério que seja, ele é muito mais penalizado do que aquele que está lá dentro da igreja, com a auréola de santo, mas é que está... Você viu o que fulano fez? Expondo. No início da minha fé aconteceu algo terrível comigo, há 20 anos atrás. Na primeira igreja que eu congregava, eu fui disciplinada, eu e meu esposo, porque visitamos outra congregação. Então nós visitamos outra igreja diferente da nossa, e quando nós chegamos na nossa igreja, os irmãos não falavam mais conosco, nós fomos excluídos de forma verbal, porque visitamos outra denominação. E foi quando eu comecei a questionar, comecei a me dedicar à palavra, para saber se o que estava acontecendo comigo era real, ou se eu estava equivocado espiritualmente.
Eu não trabalhava para Jesus, não fazia nada, e aí Deus começou a falar comigo acerca da minha liberdade, coisas absurdas que ocorrem ainda até hoje. Muito bem, aqui a Lilian Soares aqui no nosso Face dizendo: Marataízes, que delícia, é ótimo, que Deus abençoe a todos. Outro ouvinte aqui de Quintino dizendo: JR, eu conheço igreja assim, sim. Tem líderes que opinam em tudo e querem mandar mais que os pastores. Aqui outro ouvinte dizendo: JR, na minha igreja o caso é mais sério. O pastor sumiu por 3 meses, dizendo que estava em depressão e não buscou tratamento. Isso já aconteceu mais de uma vez. Aí quando ele volta, ele quer desfazer tudo que foi tratado em reunião com os obreiros. Ele bate no peito dizendo que ele é quem manda e a palavra dele é a palavra que predomina. A igreja não é de Deus? Pergunta retoricamente um dos nossos ouvintes. Vale a gente lembrar, companheiros, que depressão é uma enfermidade grave, que precisa de cuidados, precisa de tratamento e que gera de fato uma mudança de humor é o mínimo, né? O humor é o mínimo. Envolve uma série de mudanças que é fundamental que haja tratamento. Talvez esse colegiado aqui de líderes, esses irmãos, esses obreiros devem se unir para poder proporcionar ao pastor o tratamento que ele precisa. Que talvez esses 3 meses aí seja aquele grito porque a pessoa quando entra em depressão, ela fica ruim mesmo. E algumas pessoas ficam para baixo e tal, e é necessário, além de muita oração, uso de medicamentos, é como um gesso. Você quebra o punho, você quebra o braço, você põe gesso, não põe? Você sabe que o gesso é durante um período e o gesso vai te ajudar a melhorar. Eu acho que é bem possível que com essa união desses obreiros aqui, essa história mude as 2 histórias, tanto a saída dele por 3 meses e a volta dele querendo mudar todas as coisas, como o tratamento que ele está precisando também. Outro ouvinte aqui dizendo: na igreja que eu congrego tem uma irmã sim, ela gosta de mandar em tudo, ela é quem decide quem fica ou não, até lá na recepção, entre outras coisas. E pode isso, gente? Eu acho que a culpa aí é do pastor, vai me perdoar, mas eu vou rasgar o verbo aqui. O espírito de Jezabel, que a gente tem que entender, eu vou largar o aço aqui, com todo respeito. O espírito de Jezabel não é um espírito que a gente olha no livro de Reis, de uma mulher. Às vezes a pessoa acha que Jezabel, o espírito que atua nela é de uma mulher, mas não é de uma mulher. É um espírito maligno que atua em homens também. É verdade. Um espírito de manipulação, que quer manipular a liderança para fazer o que ele quer, para corrigir com os interesses dele e fazer a vontade dele. Então, se a família dele não gosta da outra família, ele manipula o pastor a não gostar da outra família. E às vezes, com todo o perdão da palavra, o pastor vai e sem amadurecimento, porque eu acredito o seguinte: o espírito de Jezabel fez a festa que fez no reino de Israel porque tinha um espírito de Acabe. Porque Jezabel só se manifesta aonde tem um Acabe. Se tem um espírito de Acabe, pacato, porque o Acabe é o seguinte. O Acabe você, pastor Júnior César, Júnior Souza, compararia a que tipo de fruta? O Acabe? Banana. Tá bom, é pra ficar claro. Eu sabia que você entenderia a minha pergunta. Por que, Júnior? Porque você transforma isso até no casamento. Vamos lá. O que é o espírito do Acabe? A mulher vem e fala: vai ser assim. Ele, para não arrumar briga, que tá na hora de ir pro culto, eu vou pro culto, não quero estresse, não quero brigar, vou adorar a Deus, vou obedecer a minha esposa. Aí ele vai botando viola no saco. Aí depois é porque voltou do culto. Voltei do culto, não quero estresse. Aí o que vai acontecendo? Entendi. Você vai gerando uma tal liberdade. Então, para que não aconteça isso, o problema é que tem muito líder manipulável. Ele é facilmente manipulado. Aí a gente tem o exemplo de Jesus, que eu vou pegar um liderado agora que se chama Pedro. Pedro, para Nicodemos facilitar o encontro, até de madrugada ele dá um jeitinho. Ele diz: não, o chefe vai te atender. E ele leva Nicodemos para ser atendido. Isso é uma hipótese, Jesus, né? Isso é uma conjectura. Ele leva Nicodemos para ser atendido. Mas você vai no próprio texto, você vê que Nicodemos é conduzido pelos discípulos até Cristo. Ele vai até a Cristo. Ou seja, o Pedro, para dar um jeitinho, é forte que eu vou falar, mas eu vou falar. Para Nicodemos, que é rico, que é poderoso, que é influente, que é o cara,
ele dá um jeitinho até para de madrugada Jesus atender. Mas um cego que grita na beira do caminho, que só tem uma capa e umas moedas, ele manda calar a boca. Só entendido. Agora, só que o Pedro não tive com ele, não conheci, embora tenha uma admiração muito grande por ele, não podemos dizer que foi Pedro. Pode ter sido qualquer um dos outros, né? Eu entendi o que o senhor está falando, mas o senhor tem que entender também que quando fala que é Pedro, alguma pessoa pode ficar com raiva do coitado Pedro, e pode ser que ele tenha sido o voto vencido. Os 12 se reuniram lá e falaram: o que vocês acham? Pedro falou assim: eu sou contra. Foi o único que ficou contra. Por que eu digo Pedro? Porque ele é o que mais erra. Então, já que é o que mais erra, é o que mais precisa de perdão. Vai apanhar, né? É o que vai apanhar dele. Mas essa é uma linha dos próprios discípulos. Eles não querem que outros se aproximam de Jesus. E vale a pena destacar aqui que toda autoridade é assim. Ele tem 3, 4 camaradas em volta dele, irmão, que para se chegar no pastor é a maior dificuldade do mundo. Entendi. Para se chegar na liderança, tem que passar por eles. São os leões de chácara do ministério. Vou falar. Gente que os membros acabam percebendo: tu quer alguma coisa do pastor? Fala com fulano. Tu quer alguma coisa com o pastor? Fala com ciclano, porque ciclano e fulano tem um poder de influência grande sobre o próprio pastor. Então, para mim, o Acabe não pode se deixar manifestar. Missionária Kátia, a senhora concorda com o que disse o pastor Júnior? Pode ser que ele esteja expressando um pouco da realidade de vida ministerial, dos relacionamentos e tal. Eu quero ouvir vocês aí, se vocês concordam ou não. Se é isso, se o filme é esse aí mesmo. Existem pessoas que de fato são engenhosas, sim, elas tentam limitar a ação de outras pessoas dentro da igreja. Mas o pastor, eu creio que o pastor tem discernimento, e ainda que ele não expresse, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele está percebendo tudo o que está acontecendo. Então não tem que ter em nós nenhuma preocupação de que se está certo ou se está errado, né? Nós não podemos julgar as pessoas, não podemos julgar o servo-alheio. O apóstolo Paulo diz assim: quem és tu que julgas o servo-alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então nós temos que tomar conta, cada um, da sua própria vida. É verdade. E isso aqui não está acontecendo muito, porque enquanto eu estou tomando conta da vida do meu irmão, às vezes isso acontece também, JR, para que o seu próprio pecado seja camuflado. Olha aí. Aí você vai acusando os pecados alheios para camuflar os seus pecados. Isso acontece muito. Em geral é assim. O JR, pastor Carlos Gilmar. Dentro do que foi dito aqui, eu acho que o pastor, ele não pode abrir mão do pastoreio. Sei. Ele é o líder, Deus o colocou, e ele não pode abrir mão. Essa questão da manipulação é quando ele abre mão da sua liderança, do seu pastoreio. Quando ele abre mão disso, realmente ele é facilmente manipulado. Só que existem pessoas que, quando o pastor usa de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade, para não ser manipulado, porque ele entende que ele é o pastor, o Espírito Santo fala com ele, aí as pessoas começam a acusar: não, o pastor é autoritário, é arbitrário. Não, porque se ele for igual, digamos aqui, Maria vai com as outras, né? A Chiquinha fala uma coisa, vamos fazer isso. A Mariazinha fala outra coisa, vamos fazer isso. É bom não dar nome, pastor. É bom não dar nome. Você fala X, Z, banana, abacaxi. Ele tem que ter uma postura, ele tem que ser convicto nas suas ideias. Claro, foi dito aqui no início, é sábio ouvir. Eu até falei aqui que muitas coisas do meu ministério são frutos de diálogo, né? Da gente ouvir pessoas, ideias que vieram das pessoas, muitas coisas do meu ministério. Agora, você não pode abrir mão do pastoreio. Você tem que ter personalidade, convicção, porque senão você é manipulado mesmo. Porque as pessoas têm seus interesses, né? Como foi dito aqui pelo pastor Júnior, elas te manipulam. Então você tem que se impor. De Vista Alegre, ouvinte dizendo: na minha opinião, se o pastor tem um chamado, se preparou para o ministério, ele tem que ser respeitado como autoridade na igreja. Se ele ficar sendo mandado por quem chegar vai querer mandar também. Outro ouvinte aqui da Lagoinha dizendo: eu amo muito meu pastor, mas JR, ele prega, ele chama a atenção dos membros merecidamente, só que depois ele se desculpa. Eu acho que ele tá errado, ele tem que corrigir a igreja e pronto, não corrigir, depois ficar se desculpando. Eu não sei que situação que é, mas pode ser que a pessoa tenha exagerado
E não há problema nenhum a pessoa, tá certo? Ele poderia ter dito em particular, disse em público, disse numa hora em que ele estava meio irado. Não acontece isso, gente. Acontece. A pessoa fala, olha, você estava errado mesmo, mas você me desculpe pela forma e tudo. Sim. Ou não, ou foi. Saiu. Esse é o maior exemplo de liderança. Eu vejo o apóstolo Paulo dizer que João Marcos não servia mais para ele. Teria que sair de perto dele. E lá na frente depois ele fala assim, olha, manda João Marcos para perto de mim de volta, porque ele é muito importante para mim. Então faz parte da liderança. Eu acho que não vejo problema de errei, vou me consertar, isso é saudável. Ouvinte por e-mail dizendo, toda a igreja tem alguém assim, eu saí da minha porque tinha uma irmã que mandava no pastor presidente, se ela não gostasse de alguém, inventava até que a pessoa estava em rebelião, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte por e-mail dizendo, é preciso balancear e analisar as duas partes. Ouvinte dizendo, olha, o meu pastor, ouvinte de Santíssimo aqui, meu pastor JR, ele era muito exigente, sabe? Não podia calça comprida, maquiagem e muitas outras coisas. O que seria, né? Que seriam muitas outras coisas? Às vezes até olhava as nossas unhas. Tô dando uma olhadinha pra unha do missionário. Pra mim. Pra ver se estava com esmalte vermelho. Vê, Luciana, que tá de longe. Todo mundo tá de vinho, a pastora que cor é essa aí, pastora? Essa cor é uma meia laranja. Meia laranja. Não é vermelho, é isso aí. Não, peraí, tem mais. Só que quando os filhos dele cresceram, aí mudou e queriam fazer essas coisas, aí ele começou a liberar para não disciplinar os seus filhos. Olha aí. Eu acho interessante o seguinte, eu tenho uma história de vida numa igreja só. Hoje tem 41 anos, 33 como membro, né? Aos 33 fui ordenado ao pastor. E eu passei por tudo na minha juventude. Calça jeans era pecado, bateria dentro da igreja era pecado. Calça jeans? Para as irmãs, né? Então, assim, sempre questionador, frequentador de reunião de conselho de igreja presbiteriana, né? E lá eu questionava, mas sempre submisso à autoridade da igreja. E quando eu fui recebido a minha profissão de fé, o pastor perguntou assim e disse, né? Você tem que ser fiel às autoridades da igreja enquanto as autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras. Sim. Então eu acho assim, muitos usos e costumes são combatidos por líderes na igreja, mas se eu olho para o meu pastor e vejo ele como meu líder, eu vou então acatar a determinação, mesmo que eu esteja contrário naquele momento. Se não estiver ferindo a Bíblia, eu vou me permanecer onde eu estou. Agora, se o meu pastor começou a ferir a palavra do Senhor, aí sim, aí eu posso começar a confrontá-lo com a palavra do Senhor. Ouvinte dizendo, são poucas as igrejas em que tudo é expressamente decidido pelo pastor, até porque o bom senso mostra que duas cabeças pensam melhor que uma e a eclésia deve sim participar, diz aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo, há de haver transparência, prestação mútua de contas e participação democrática. Lamento muito a politicagem dentro das igrejas, lamento a omissão dos membros, o medo que colocam nas ovelhas de não poderem exprimir as suas ideias. Compartilha aqui mais um de nossos queridos ouvintes, parece-me pelo texto dele um pouco sofrido com toda essa história, porque de fato existem pessoas que se omitem, existem pessoas que se expõem demais, existem pessoas que não aceitam conversa, existem pessoas que conversam de maneira errada. Por exemplo, um dos exemplos claros para isso é que às vezes termina o culto, a pessoa não tem noção do que o pastor passou até ali, qual foi o peso espiritual daquele culto sobre a sua vida, e querem conversar logo em seguida, entendeu? E às vezes o camarada não está preparado para o momento, não é o momento dele. É basicamente como um mestre que eu tive de filosofia que diz o seguinte: olha, se te perguntarem alguma coisa, eu disse para a turma inteira, né? Perguntarem alguma coisa, você diga assim: você pensou para me perguntar? Se a pessoa responder, pensei, você diz, então eu vou pensar para te responder. Se a pessoa disser não, você disse, se você nem pensou para me perguntar, eu vou pensar para te responder. Então existe o tempo para todas as coisas. O equilíbrio torna a vida mais saudável. De Campo Grande, ouvinte dizendo: e quando o pastor não sabe administrar a igreja, o que os membros devem fazer?
não sei o que seria exatamente administrar aqui, mas e aí? O que faz? De repente ele tá falando que o pastor não sabe administrar a igreja, a opinião dele. Na visão dele. Na visão dele. Isso não quer dizer que o pastor não saiba. Exatamente. Na visão dele. Aí é complicado, né? Eu fui pregar numa igreja. Existem pessoas que elas se acham a voz da igreja. Esse dia eu fui pregar numa igreja, o JR. E quando eu cheguei, tinha os obreiros da frente da igreja dizendo: ih, pastor, a luz foi cortada. Aí eu falei assim: como assim a luz cortada? Não, o pastor esqueceu de pagar as contas de luz, juntou e cortaram a luz da igreja. Olha bem. Então, porque a gente viaja, a gente às vezes vê muitas situações. Então a gente acha que não tem, mas tem. Tem porque tem gente desorganizada, sim. Tem pastor desorganizado, sim. Tem ministério desorganizado, sim. E esse é o grande problema, que às vezes a gente pega o líder, o pastor, e coloca ele numa redoma de vidro lá em cima, como se ele fosse o todo-poderoso. E na verdade, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser, acima de tudo, ouvido, tratado como príncipe da congregação, como ele é. Mas ele precisa ser ajudado e amparado e trazer essas pessoas. Salomão nos prova qual que é o maior valor da sabedoria. O maior valor da sabedoria é saber que não se sabe tudo, que precisa de ajuda, que precisa trazer pessoas para o orientar, para o capacitar. E o que a gente percebe na maioria dos nossos líderes hoje é uma certa arrogância que pesa sobre os ombros, no sentido de achar assim: sou eu que mando, eu que faço, e a coisa está desabando, está dando tudo errado, está fazendo tudo motivado. Ele precisa tirar férias e alguém precisa dizer para ele: chefe, o senhor precisa tirar férias, a cabeça já está em cima. E a pessoa, sob pressão, toma decisões, toma atitudes que comprometem o corpo. Então acho que esse liderado, ele precisa de conselheiros, sim, ele precisa trabalhar de acordo. Quando chegar em certas situações que só cabe a ele como pastor decidir, é ele que vai decidir. Mas no âmbito administrativo, no âmbito de organização, o pastor vai saber com que roupa que as irmãs vai cantar no conjunto. Deixa a irmã dirigir lá e ver com que roupa vai. O pastor vai querer enfeitar a conta de luz lá, de água, o departamento correto. Deixa as pessoas trabalharem. O nosso problema hoje é que às vezes querem colocar tudo sobre os ombros do pastor, como se ele fosse o responsável de tudo, e ele às vezes abraça isso tudo e não consegue, e aí acaba deixando com que a sua liderança pareça que está fraca, quando na verdade ele está sobrecarregado. Então eu acho que tem que compartilhar. Não há vergonha nenhuma em um pastor distribuir aos seus liderados obrigações, responsabilidades para o âmbito administrativo. Para o âmbito espiritual é ele. E destacando brilhantemente o que você falou, o JR, do conselho de buscar, eu vou mandar um recado para a pastorada. Eu acho que nós precisamos trabalhar mais. O problema é que o povo vai quando acaba o culto, porque o cara não atende no gabinete, ele não tem um dia para atender na igreja, né? Não sabe o nome da ovelha, ele não faz uma visita na casa de ninguém, ele, ou na igreja dele, ele não atende, não tem um dia que ele atenda. Então o único horário que a ovelha tem, certo. Aí a ovelha vai saber se ele dormiu zangado com a mulher, se ele tá chateado, se ele tá triste, mas a ovelha tem uma necessidade, um desespero de ouvir o seu pastor. Então acaba o culto, ela quer falar com ele. É o que eu penso. Muito bem. Concordam, companheiros? Fechando aqui, quero ouvir a opinião dos irmãos aqui sobre esse assunto. Fechando aí, pastor Carlos, algum acréscimo aí? Não, concordo plenamente. Eu acho que quando o líder não quer ser ajudado, ele não está sendo sábio. Agora, a grande questão é das pessoas realmente, aquilo que eu falei anteriormente, o interesse é de ajudar, o pastor vai receber bem. Eu acredito que o cerne da questão a principal o pastor, ele precisa de conhecer as suas ovelhas pelo nome. Assim como Cristo conhece cada um de nós pelo nome, a gente precisa de um pastor amigo e já decano, ele dizia assim pra gente, né? O pastor tem que conhecer o tempero da ovelha. Ele tem que saber o que a ovelha gosta, ele tem que saber o nome, ele tem que conhecê-la. Só pelo olhar a gente vai saber o que ela está passando, o que ela está sentindo. A gente vai conseguir dirimir muitos problemas que a gente conseguiu ver aqui hoje à mesa, né? De situações complicadas, justamente por não ter a função pastoral exercida na sua essência, né? Sim, eu vejo que as ovelhas também precisam, como diz a palavra do Senhor, imitar a fé do pastor, né? Imitar a sua maneira de viver.
Existem dois lados da moeda, existem congregações que são muito grandes e há uma dificuldade muito grande de você conhecer todas as pessoas. A nossa congregação é uma congregação pequena, onde nós conhecemos a todas as pessoas, mas há certa debilidade em algumas congregações. Então, cada caso é um caso, é uma via de mão dupla. Nós temos que olhar que o nosso interesse mútuo é a busca do Senhor, a busca do Evangelho e principalmente a busca da palavra, porque tem muito problema também dentro das igrejas, JR, porque as pessoas querem buscar no pastor resposta para todas as coisas. E a palavra de Deus é a resposta para todas as coisas. Paga o pastor para ler a Bíblia para ele, né? Exatamente. O pastor tem que ter cheiro de ovelha e a ovelha tem que conhecer o pastor. A relação aí é mútua, é compartilhada, a necessidade está aí. Tenho a impressão de que se você, ovelha, pensar só na sua reflexão, você gostaria de que seu pastor fosse um homem de negócios ou um homem de Deus? Não estão falando do seu presidente da empresa. Então vão para sua empresa lá. Então lá no seu trabalho, tá certo? O presidente da sua empresa, você prefere que ele seja um homem de Deus ou um homem de negócio? Aí você fala, se puder ser os dois, é bom, né? Mas se tiver que escolher entre uma coisa e outra, o maior elogio que um pastor, uma pastora pode receber na vida é ser chamado de homem de Deus, como os profetas o foram, como vários homens de Deus. É a referência que a gente fala, fulano era um homem de Deus, ou seja, ele pertencia a Deus, ele era servo de Deus, ele tinha relacionamento com o Senhor. E às vezes sobrecarregam o pastor com uma série de outras responsabilidades, e pode ser que ele dê conta. Sim. Tá certo? Eu conheço alguns que dão conta de muita coisa, fazem muitas coisas boas ao mesmo tempo, muitas coisas boas ao mesmo tempo. Agora, alguns outros, eles não conseguem trabalhar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então é necessário que haja cooperação. É como se você fosse escalar. Goleiro pode ser muito bom, agora ele é péssimo batedor de pênalti. Mas vem cá, mas você vai escalar o goleiro para bater pênalti? Ele não é o Rogério Ceni, entendeu? Ele não bate bem pênalti. Ele é perna de pau, ele é terrível. Ele se der um chute, entendeu? Ele é horroroso. Então você vai botar sabe aquela coisa que você fala assim? Então eu queria desafiá-lo o seguinte, a entender o processo como um todo. Isso não é fácil, gente. Existem pessoas que se sobrecarregam por uma questão de tempo. É necessário que naquele período aconteça isso, assim, sensado. Oremos, vamos cooperar, se coloca à disposição. Quantas e quantas vezes nós nos alegramos quando o pastor nos liga para saber se nós estamos bem, para orar conosco. E ao mesmo tempo, como é importante você ligar para o pastor só para dizer uma palavra boa. Eu vou dizer a vocês, eu disse isso aqui já 2 ou 3 vezes, que eu quando trabalhava com adolescentes, um menino me ligou uma vez, um adolescente, dizendo para mim, Rev, olha, eu tô ligando para você só para saber se você está bem. Eu tô bem, mas o que houve? Não, só liguei para saber se você está bem. Você fala logo, rapaz, que tem alguma coisa aí, que tá vendo? Não, é só isso mesmo. Esse menino, ele amadureceu, hoje é um missionário, trabalha na obra de Deus, e eu atribuo muito isso, essa sensibilidade que Deus deu a ele. Então, o caminho inverso talvez seja esse. Hoje você pode mandar um e-mail, você pode mandar um torpedo, você pode telefonar, você pode mandar um tweet, você pode mandar lá uma mensagem inbox ou fora do box, você pode mandar uma mensagem pública para dizer para o seu pastor que Deus te abençoe, que Deus te ajude, conte comigo, tô orando pela sua vida. Talvez palavras assim façam grande diferença na vida dele e no ministério de todos nós. Pesquisa 93. Olha, a Marcela Bastos, você sabe, ela tá rouquinha, tá preservando a voz. Precisamos orar pela vida dela para que ela volte a ter a vozinha dela rapidamente, porque ela faz muita falta aqui para nós todos. Está aqui ao vivo conosco, com muita tosse, mas é uma guerreira, trabalha muito, a despeito de qualquer dificuldade física, é para todos nós um grande exemplo. Pesquisa 93 de hoje pergunta: você conhece líderes que gostam de interferir em todos os assuntos da igreja? 83% dos ouvintes por telefone dizendo: JR, eu conheço sim. Não é aqui embaixo, né? 85% cresceu, 85%. Eu conheço sim. Gente, mas será que é isso tudo mesmo?
Prêmios do programa, o CD Aceita o Teu Chamado da Bruninha Carla saiu para Ana Paula Rodrigues de Quintino. Ana Paula Rodrigues de Quintino, telefone 2147, final 27, ganhou o CD da Bruna. O CD da Leinha Mendonça saiu para Joacila Moraes Guedes. Joacila Moraes Guedes de Santíssimo, telefone 3422, final 44, 3422, final 44. Muito obrigado pela sua audiência. Facebook da 93 FM. A turma do Facebook, quem ganhou o CD O Respira Adoração, mais novo CD da Cristina Mel, foi a Conceição Milagre. Conceição Milagre, aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Conceição. Ganhou aqui. Todo mundo tem um prazo de quantos dias? 5 dias úteis para poder passar aqui na rádio e pegar os seus prêmios aqui. Vai ser um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na 93 FM. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Ouvinte dizendo: JR, meu pai trata os filhos como animais. Eu sofro há anos com esse homem. Quando eu era criança, ele nos agredia e xingava. Na adolescência, ele me assediava. E até hoje é assim. Já contei para minha mãe, mas ela nunca fez nada. Meu pai sai todo vitorioso, afirmando que ela quer preservar a família. A única resposta que minha mãe dá é que está orando. Qual o limite entre oração e ação? Quando tomamos alguma atitude, estamos passando à frente de Deus? Estou errado em pedir a Deus que faça justiça contra o meu pai? Sou obrigada, diz a ouvinte, a amar e respeitar um homem que não se dá ao respeito? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, aqui é o pastor Carlos Gilmar. Um grande abraço, irmãozão. Um grande abraço, um beijo para a Igreja Batista Memorial, minha esposa, minha mãe e meus filhos. Maravilha, muito obrigado, missionária Kátia Regina, um grande abraço. Obrigada pela oportunidade. Quero mandar um grande beijo pro meu esposo que fez aniversário anteontem, Bispo Silva. Olha aí. E dizer que eu agradeço a Deus pela vida dele, por ele também ser o meu pastor e ser um grande homem de Deus. Que maravilha, bênção pura. Muito obrigado, pastor Júnior Souza. Aquele abraço ao povo querido do nosso querido estado do Espírito Santo, a minha terra. Já estamos fazendo convite pra você ir lá comer a muqueca. Quero meu mandar Deus do céu, vai ter doce de jaca ou não? Vai ter doce de jaca e de abacaxi. Mais importante que a muqueca é o doce de jaca. Fechou. Quero mandar um abraço para minha esposa, um beijo carinhoso que está acompanhando a programação, e a todos os líderes, pastores do Brasil e tanto do Rio de Janeiro. Um grande abraço ao pastor Abner Ferreira, meu grande amigo, meu grande irmão. E deixa eu fazer um jabazinho do meu Twitter aqui, Júnior, se você me autoriza. Manda bala. @PR Júnior Souza com Z. Vai lá, curte lá, manda seu recado. Um beijo no coração de todos vocês. Bênção puríssima, muito obrigado, querido pastor Sandro Matos. Um grande abraço, irmãozão. Abraço, mandar um abraço para a esposa, para o filho, para os membros da Igreja Benéfica, que da outra vez eu esqueci. Cheguei lá, as ovelhas puxaram a minha orelha, então mando um abraço para as ovelhas e lembrar o povo presbiteriano, dia 25, próximo domingo. Domingo agora. 9 horas da manhã no posto 6, nós estaremos lá na caminhada presbiteriana, comemorando 154 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, caminhada presbiteriana, dando sangue pelo Rio, estaremos lá anunciando Jesus Cristo. Posto 6 da praia de Copacabana, domingo agora, às 9 horas da manhã. Tem um site, pastor, para informações? Caminhadapresbiteriana.com.br. Caminhadapresbiteriana.com.br. E aí o nosso ouvinte pode ter mais informações sobre essa caminhada doando sangue pelo Rio. Quero agradecer a presença dos companheiros aqui. Muito bom nós estarmos juntos, aos nossos amados ouvintes. Sempre bom demais. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, vamos orar pela sua pronta recuperação. A Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir o pastor Júnior para orar conosco. Nós vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje. Vamos pedir ao Senhor que abençoe os relacionamentos dentro da igreja. Tem muita gente, você está acompanhando, a gente sabe disso. Muita gente sofrida por conta disso. Tem muita gente ferida, muita gente magoada, muita gente foi atingida pelo me disseram, falaram que, eu ouvi dizer, fofoca, coisa do inferno. Praga de Satanás para prejudicar o relacionamento. Se é uma coisa, olha, gente, entenda isso. Desde o Gênesis, Deus se preocupa com relacionamento.
relacionamento dele com o ser humano, e o relacionamento entre os seres humanos e o relacionamento entre o ser humano e Deus. Está claro na palavra, do começo a final, de Gênesis a Apocalipse, que esse é uma preciosidade. Para onde é que o inimigo quer agir? Ele quer agir para prejudicar o nosso relacionamento. Aí alguém diz alguma coisa contra alguém e aquilo vira uma bola de neve, aquilo é alimentado. Isso é terrível, terrível, cada vez pior, e nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente escuta e com o que a gente fala. Ao mesmo tempo que a gente tem que entender que para perdoar eu não preciso que alguém me peça perdão. O perdão não é fundamentalmente baseado no pedido de perdão. Eu posso perdoar sem que o outro me peça perdão, e isso é um milagre que Deus opera na nossa vida. Mas você vai ficar o quê? Com a geladeira nas suas costas? Não é melhor se livrar desse peso logo? Pedir ao Senhor que te dê um coração que possa perdoar? Pedir a você que encha, pedir a Deus que encha o seu coração de amor pelo seu pastor, pelos seus líderes, e o pastor pelas suas ovelhas, para que haja reconciliação de verdade, assim como há no sangue de Cristo, e nós somos um no Senhor, apesar de todas as nossas diferenças. Vamos pedir ao Senhor, porque isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós. Vamos continuar orando como nós temos orado, para que Deus cure os enfermos e console os enlutados, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Senhor. Cada um expressou sua opinião e nós pedimos ao Teu Espírito, que é santo, que consiga esclarecer a cada ouvinte da rádio que participou deste debate, que está ainda com dúvidas, que o Teu Espírito esclareça. Mas lhe faço um pedido nesta manhã, Senhor. O pedido é que haja esta restauração, ó Pai, deste sentimento, desta aliança, desta obediência de uma ovelha para com seu pastor. Retire toda a mágoa do coração, ó Deus, toda angústia da alma, todo aquele que está ouvindo esta programação e está longe da Tua casa, se afastou da igreja, se afastou da comunhão, porque teve alguma divergência com algum membro da igreja, está decepcionado com o seu líder, que a partir deste debate, que a partir deste momento, um novo passo possa ser dado em direção ao Teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, que o Senhor acabe com esta investida de Satanás para tirar o crédito do altar, para tirar o crédito dos homens que têm pregado a Tua palavra, dos Teus pastores, e que a nação brasileira acredite que nos altares do Brasil existem homens e mulheres que estão autorizados a falar por Ti e estão cheios de Ti. Para isso é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.